Bueno, entonces, bienvenidos una vez más. Ahora con los equipos de traducción funcionando perfectamente, vamos a seguir con nuestra programación. Tenemos ahora una conferencia con el señor Pedro Ferraz Cruz, representante del IBAMA, que va a hablar para nosotros sobre datos abiertos y monitoreo ambiental. Muito obrigado, muito bom dia. Bom dia a todos. Eu queria falar primeiramente da honra que é participar desse evento. Fiquei muito feliz de ter recebido o convite do Leonardo Garcia. Obrigado. E espero que a gente possa mostrar um pouco aqui e colaborar com o trabalho que todos vocês desenvolvem nos seus países, né, no tema do controle. E agradeço a presença de todos aqui. Bom, meu nome é Pedro Ferraz Cruz, eu sou analista ambiental do IBAMA. O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. Ontem tivemos a apresentação aqui do Felipe Nabuco, né, sobre as linhas de transmissão de energia. E o IBAMA tem as atribuições, né, estabelecidas em lei, que é o licenciamento ambiental, o tema que foi falado ontem, controle da qualidade ambiental, autorização de uso de recursos, né, recursos florestais, recursos da fauna e da flora, essa autorização feita pelo IBAMA também, a fiscalização, o monitoramento e o controle ambiental também são atribuições. Existe uma série de outras atribuições que eu não coloquei aqui, mas destaquei a atribuição de atendimento às emergências ambientais também. Eu espero que a gente converse aqui um pouco menos de 30 minutos e depois, no restante, a gente possa conversar também, esclarecer algumas dúvidas. Tá? Bom, então, sobre o mapa estratégico do IBAMA, basicamente essas atribuições eu coloquei aqui como os resultados institucionais, né? Promover o licenciamento, ampliar a efetividade do controle ambiental, promover e aprimorar a regulação da área ambiental e prover dados e informações ambientais. Bom, então a gente trabalha com controle. Então acho que é isso que nos une aqui, certo? Mas são aspectos bastante distintos. Enquanto as entidades de controle superior estão focadas no controle das contas, do acompanhamento de obras e tal, o IBAMA está focado na gestão ambiental e na adequação, na conformidade ambiental de toda a estrutura legislativa que nos leva a executar a política ambiental. No Brasil, existe uma série de instituições que trabalham e têm uma certa excelência na produção de dados geográficos, né? De geodados que iniciaram talvez na cartografia. A começar a citar algumas, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? As Forças Armadas também têm algum papel já histórico no mapeamento do território, né? O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Embrapa, o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, são também grandes produtores de dados geográficos.
E dentro desse contexto, que distingue um pouco a atuação do IBAMA, ele não é um grande produtor, mas ele não tem na produção do dado geográfico a sua essência, como é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, a gente produz esse dado para usar dentro das atribuições, seja de licenciamento ambiental ou de fiscalização, né, no controle. E eu destaco isso aqui, que a experiência do IBAMA na área de geoinformação e geotecnologia advém justamente do caráter eminentemente geográfico da área ambiental. Diferente da área da saúde, né? Na área pública da saúde, as questões são mais relativas à saúde em si, mas a gestão ambiental ela é eminentemente espacial. Certo? Correto? Bom, vamos seguindo. Seguimos. Talvez o pessoal do Tribunal de Contas da União saiba de onde é essa imagem aqui. Alguém sabe de onde é? Tirando ali meus colegas os colegas do IBAMA que vieram acompanhar a apresentação. Isso aqui é uma grande obra pública de uma hidrelétrica que foi feita no estado do Pará, licenciada pela entidade federal, que é o IBAMA, é a usina hidrelétrica de Belo Monte. E essa é uma imagem de um satélite brasileiro, chinês e brasileiro. E depois a gente pode contar um pouquinho rapidamente a história desse satélite sino-brasileiro. Lá em 2004, o Brasil se destacou muito na produção e publicação de imagens, que foi uma verdadeira revolução no mundo da distribuição de imagens no mundo, fazendo com que outros países produtores de imagens, geradores de imagens de satélite, também abrissem seus dados, colocassem disponibilidade essas imagens na internet, para qualquer usuário do mundo poder usar. Opa. Bom, a gente, então, entrando nessa questão de dados abertos, nós vamos falar um pouquinho quais os dados que nós utilizamos e algumas coisas que nós produzimos também no IBAMA. Certo? Com destaque para a lista de áreas embargadas, que é um produto da gestão ambiental, da fiscalização. As áreas que por algum motivo foram autuadas por uma infração ambiental, normalmente por desmatamento ilegal ou por alguma atividade que não estava licenciada, aquela área foi embargada. Existe uma gestão sobre essa camada de informações que é utilizada por bancos na hora de fazer algum empréstimo para determinada pessoa ou determinada área ou atividade. Então, vai no sentido da transparência também, a abertura desses dados de áreas embargadas para que os bancos possam fazer a consulta e saber se existe alguma restrição de ordem administrativa, ambiental. Só lembrando que essa lista e toda a atuação do IBAMA não é do âmbito jurídico. Nós estamos falando de administração. Vou mostrar também o sistema de incidentes de vazamento de óleo, derramamento de óleo, o cadastro ambiental rural e a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a INDE. Bom, falando em dados abertos ou dados
geoespaciais abertos. Queria até que agradecer ao Rafael, que é um colega nosso que trabalha lá no IBAMA, que descobriu essa ferramenta, está lá no site do Sentinel. O Sentinel é um satélite da Comunidade Europeia que está produzindo desde 2015 excelentes dados ópticos e dados de radar também, com uma resolução temporal de 5 dias. Ontem, acho que foi falado algo na palestra do Leandro, né, sobre essa revisita do satélite. Ele falou da Planet, né, que é aquela revisita diária. Mas, ou seja, existe essa plataforma do Sentinel Hub que disponibiliza imagens do mesmo local da Terra, da superfície do planeta Terra, a cada 5 dias. E uma resolução, não é altíssima resolução, mas é alta resolução. Aqui, esse exemplo, a gente vê as datas ali, foi gerado um GIF de 2016 a 2019. O pessoal do TCU talvez saiba me informar se foi inaugurado ou não, mas essa ponte estava para ser inaugurada em agosto, que é a ponte lá da Ponta do Abunã, sobre o Rio Madeira, que liga o Acre ao estado de Rondônia. Quem não está gostando disso é o dono da balsa, né? É o que fazia o transporte por balsa até então. Então, é uma forma interessante de acompanhar obras e, no caso da atividade da fiscalização específica, fiscalização ambiental, a gente acompanha uma série de outros eventos, como uma frente de desmatamento em andamento, um garimpo também em andamento. E essa ideia de fazer um vídeo, né? A temporalidade do evento, no caso nosso, é o dano ambiental sendo executado. Isso traz uma noção muito clara do processo, né? O tempo que aquilo leva sendo feito. Bem interessante. A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais é um portal gerenciado, era pelo Ministério do Planejamento, hoje é o Ministério da Economia, onde vários órgãos e entidades da administração pública federal e alguns estaduais também disponibilizam seus dados espaciais. Eu coloquei só um exemplo aqui da Anatel, de telefones de uso público, por exemplo, todos os orelhões, né? Que todo mundo usa muito hoje em dia, né? Ninguém mais usa. Estão disponíveis nessa base. Existe uma série de dados da administração pública de vários órgãos que estão disponíveis nessa plataforma, né? E formatos abertos, ou seja, que sejam consumidos e lidos por máquinas dentro dos padrões, né? Bom, seguindo na questão dos dados disponibilizados, os dados que a gente utiliza no dia a dia da fiscalização, os vários sistemas de detecção de alteração da cobertura do solo, sistemas de detecção de desmatamento, que foi recentemente até bastante criticado o trabalho do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ou seja, existem outros institutos, outras entidades dentro e fora do Brasil que também fazem esse acompanhamento de imagens, gerando polígonos do desmatamento, onde eles estão ocorrendo, de acordo com a revisita das imagens de satélite. E essas imagens são também públicas, então, existindo uma estrutura de capacidades, é possível fazer um monitoramento quase que individualmente, né? Um exemplo muito bom também que
concorre ou complementa os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é o que foi feito e é feito anualmente pela Universidade de Maryland, utilizando imagens do satélite Landsat e também a plataforma Google Earth Engine, que nós vimos ontem na palestra do Leandro. De tal maneira que a cada ano é detectado onde está ocorrendo o desmatamento, né? Isso feito para todas as áreas florestais do mundo. É interessantíssimo esse trabalho. Aqui, numa escala de cores, a gente pode saber que ano que foi feito cada desmate e ter uma ideia também de processo, né? Para onde está caminhando a tendência de novas áreas de abertura. No nosso caso, a gente é bastante focado na floresta amazônica. E a pressão desses desmates sobre áreas públicas, né? No caso aqui, uma terra indígena sendo invadida. Bom, então temos um histórico de trabalho na área de monitoramento e fiscalização no IBAMA. E de que maneira que as novas tecnologias e a abertura dos dados podem melhorar o nosso trabalho. Eu acho que isso só traz vantagem a todos. Os dados abertos têm uma relação muito grande com transparência. Não são exatamente a mesma coisa, mas contribuem no sentido de ir agregando cada vez mais informações que podem ser utilizadas por outras entidades. No caso da fiscalização ambiental, é importantíssimo que a gente, para que a sanção, a penalidade seja de fato levada a cabo, executada, precisamos, primeira coisa, definir a materialidade daquele dano. O que foi que aconteceu, quando, onde, de que maneira. Então, os dados de sensoramento remoto ajudam muito a delimitar esse caso. E outra parte fundamental do processo sancionador é a autoria. Quem é que provocou, quem é que realizou aquele dano. Certo? Então, eu coloquei ali destacado justamente para a gente saber de que maneira, em quais assuntos, em quais aspectos nós temos uma grande vantagem da utilização desses dados abertos. Materialidade e autoria. E a outra é na própria operação de campo. De que maneira que a gente pode usar os dados que estão públicos, né? Dados abertos. E há um tempo atrás não eram, de certa maneira, públicos, né? Era mais difícil encontrar, por exemplo, uma base cartográfica para que se possa operar um determinado território. Sobre os sistemas de detecção, eu já mostrei um pouquinho, né? Bom, agora eu vou mostrar uma série de exemplos também, aqui, por exemplo, um sistema de alerta, não é exatamente o cisnóleo, mas é um sistema de... Não sei o cisnóleo exatamente, mas é um sistema... O cisnóleo, ele é mais amplo do que somente uma detecção de um derrame de óleo. Mas, então, essa faceta de detecção do derrame de óleo é bastante interessante. Esse dado em especial não está
disponível fora do IBAMA. Ele é usado para suas ações internamente, mas não são publicados. Porém, a fonte deles, eles vêm de interpretação de imagens que são públicas, daqueles satélites ali, citados em cima. Ahí están, citados encima, na parte superior. Esse já é público e está disponível para todo mundo, que é o CIEMA, o Sistema de Emergências Ambientais. A base de fundo que a gente vê aí é do OpenStreetMap. E plotado em cima são todas as ocorrências que são registradas no IBAMA, ou por terceiros ou pelo próprio IBAMA. Ocorrências, em grande parte, de acidentes com combustíveis. Grande parte, mas qualquer carga que é derramada em vias rodoviárias, hidrovias, são registradas aqui. Aqui é talvez um curso que leve alguns meses, né, Pedro? Para falar sobre o cadastro ambiental rural. Foi implementado em 2008. Surgido ainda. Acho que isso. E basicamente é um sistema que autodeclaratório das propriedades dos imóveis rurais de todo o Brasil. Ele pode nos indicar um indício de autoria. Não, esse dado não é público do proprietário. Mas dentro do IBAMA a gente pode utilizar isso, porque a parceria junto com o Serviço Florestal Brasileiro, que é o gestor desse banco. Então, quando eu cruzo uma área desmatada com uma base cartográfica de propriedades, de imóveis rurais, eu posso chegar ao autor daquela... Eu posso chegar ao autor daquele dano ambiental, daquele crime de desmatamento. Isso é um dos produtos que o IBAMA disponibiliza, que é a lista de áreas embargadas. Então, todas aquelas áreas que estão impedidas administrativamente de serem utilizadas por terem realizado algum tipo de crime ambiental. Normalmente o desmatamento. Existe uma interface gráfica também, um mapa. E onde pode ser consultado quais são essas áreas e os detalhes, né? Nome da pessoa, data da ocorrência daquele embargo. Fecha del embargo, de quando isso sucedió. Bom. Aqui são as atividades dentro da fiscalização, né? Flora, fauna, pesca. E eu já queria já partindo para a finalização, para que a gente possa conversar um pouco mais aqui. Platicar um pouco mais. Mais um exemplo de uma animação, né? Um GIF. Do Sentinel-2. Mostra essa hidrelétrica. Nem foi licenciada pelo governo federal, foi pelo governo estadual. Mas é bem interessante. O acompanhamento da obra é fantástico. Foi construída aqui Tem luzinha aqui? Sim. Aqui está o eixo da barragem, foi construído lá em 2016. Foi feito essa imagem. Tem que ser feita a limpeza, a retirada de toda a vegetação florestal antes que se faça o enchimento da represa. Já tivemos problemas ambientais graves no passado de fazer o enchimento sem a retirada da vegetação. Acontece a eutrofização da água, né? Por conta da quantidade de matéria orgânica. Então você tem que fazer essa supressão vegetal primeiro.
Bom. Muy bien. E aqui a gente já falando da base cartográfica, que é a base de dados espaciais, que é o OpenStreetMap. Acho que hoje ainda vai ter uma palestra do Thierry sobre isso, né? Bastante interessante. E todo mundo já usou o Google para pesquisar alguma coisa, né? Esse outro Overpass Turbo é um buscador dentro dessa base espacial. Então, você conhecendo as tags, os rótulos, você pode pesquisar tudo que existe ali que foi incorporado nos últimos 14 anos, que é a data de criação dessa plataforma, que é o OpenStreetMap. Então, tudo que é mapeável, as pessoas podem mapear ali, né? Quem tem conhecimento local pode inserir nos seus dados ali. No caso, foi consultado aqui uma linha de transmissão. Aqui foi aquela barragem que a gente viu sendo construída, ela já está mapeada aqui. Então existe lá uma tag específica que descreve a água, uma tag que descreve uma rodovia, uma tag que descreve uma linha de transmissão. E esses dados podem ser usados em sistemas de geoprocessamento dentro das empresas, dentro dos órgãos públicos, para acompanhamento mais detalhado de qualquer alteração no uso do solo, acompanhamento de uma obra. Por exemplo. Agora nós vamos passar para a parte final aqui já. Essa é a parte final já. Eu vou mostrar 4 casos de uso dos dados abertos, no caso bem específico do OpenStreetMap. Sempre focando naquelas questões que a gente colocou lá na frente. Lá atrás. Materialidade daquela infração, o que ocorreu, né? Como, onde, quando, autoria. A autoria é a parte mais difícil de comprovação. Normalmente você precisa de ou trabalho de campo ou algum outro tipo de informação que leve aos possíveis autores, né? E no apoio operacional para as equipes que vão para o campo fazer o trabalho, como essa base cartográfica pode apoiar para se deslocar, né, no território. De deslocação no território. Não sei se vocês viram as fotos ali fora. Está relacionado ao evento. Por coincidência, eu coloquei aqui o rompimento da barragem da Samarco em Mariana no ano de 2015. Todo mundo deve se lembrar, pelo menos os brasileiros se lembram onde estavam quando receberam a notícia dessa tragédia. Né? E imediatamente, em 48 horas, foi criada uma tarefa dentro da comunidade do OpenStreetMap que fez um mapeamento colaborativo lá dentro da plataforma em pouco tempo, para que isso pudesse ser usado por equipes de resgate e qualquer outra entidade que possa precisar desses dados. Tá aqui Aqui está. A barragem que se rompeu foi essa aqui. Desculpa. Aqui está a comunidade, a cidadezinha de Bento Rodrigues, que aparece nas fotos ali. Cada uma das edificações está mapeada. E existe uma tag que fala se aquela edificação foi destruída ou não. Então tem algumas que se encontram aqui, que existem então de pé. E outras aqui ao longo
que foram destruídas, existe, ela está no mapa, mas tem um registro que fala que ela foi destruída. E todo o restante da infraestrutura, né? Linhas de transmissão, as áreas das minas, a drenagem, estradas, né? Rodovias, ferrovias. Tudo que existe de fato no território pode ser mapeado nessa plataforma com as suas tags específicas. E depois isso pode ser consultado também nessas bases. Aqui nós fizemos a consulta da área da lama. Isso aqui pode ser exportado e utilizado por qualquer um para acompanhamento, por exemplo. Se a área está em recuperação ou não. A área onde a lama atingiu. Esse é um outro dado aberto também, SIGMINE, da Agência Nacional de Mineração, que pode nos dar um indício de autoria. Porque, pela lei, todo mundo que vai minerar, né, lá no artigo da Constituição fala dos bens da União, né? Então o subsolo é um bem da União. E através da Agência Nacional de Mineração, a utilização desse recurso mineral pode ser outorgado pela União para um cidadão, para uma empresa. E aí no registro, aqui nós temos o estado do Pará, uma área também com bastante requerimentos, né, de pesquisa ou de lavra. Isso, quando a gente percebe numa imagem de satélite a ocorrência de alguma degradação, isso pode dar um indício também de quem são os autores. Mais uma vez um GIF da plataforma do Sentinel Hub, mostrando num pequeno espaço de tempo de agosto de 2018 novembro, a área de expansão de um garimpo de ouro dentro de uma unidade de conservação, uma área protegida. E fazer isso aqui não é fácil, não é barato. Completamente à margem da lei. Está totalmente fora da lei. E isso não é feito com machado, com enxadas, não. Com grandes máquinas. E causam grande degradação ambiental. Grandíssima degradação ambiental. Nesse monitoramento que a gente faz continuamente, após a detecção de algumas imagens, a equipe da fiscalização viu que era necessário fazer um levantamento em campo. Foi feito então um sobrevoo prévio para confirmação de alguns pontos de extração. E durante o sobrevoo foi confirmado, os pontos foram plotados e a localização do sobrevoo condizente com as imagens satélites do Sentinel-2. Nas áreas garimpadas normalmente se encontra um acampamento, moradias provisórias. As pessoas que estão trabalhando ali. Aqui a abertura de uma frente. Isso aqui é uma máquina, uma escravadeira hidráulica que custa mais de R$500 mil. Essa frente aqui é a derrubada da floresta. Em seguida, a construção dessas caixas, mais ou menos do tamanho de um campo de futebol. E depois a destruição a lavagem, né, do barranco com jatos de água, e em seguida o bombeamento dessa água que foi do desbarrancamento é bombeado para uma caixa que faz a separação da lama e do ouro, e isso é devolvido para a drenagem, com o uso de mercúrio e provocando um assoreamento dos rios e também o aumento da turbidez da água. Isso aqui na bacia do Tapajós chega
La bacia de Tapajós. Havia uma mancha no rio Tapajós, que é um grande rio. Tapajós, que é um rio enorme. Quando ele recebe esses afluentes aqui, o rio fica todo manchado. Estes braços e rios tem se intensificado muito nos últimos 4 anos. E nos últimos 12 meses, mais ainda. Lá no... Voltando ao OpenStreetMap, a consulta do Overpass, você pode buscar pela tag Land Use Quarry e também usando uma anotação. Vai encontrar esses dados aqui. Que podem encontrar estas então, esse apoio operacional foi feito o levantamento, então acesso a imagens abertas públicas e abertas de um satélite europeu, satélite europeu, o levantamento de campo e agora a ação de campo para coibir esse tipo de crime ambiental. As equipes especializadas de fiscalização, um helicóptero aqui está. E procedemos à destruição dos equipamentos e autuação, multa dos responsáveis. Multa uma sanção para os responsáveis. Outro caso, já estamos terminando. Outro caso, já para a gente poder conversar um pouquinho. Para que platiquemos. No dia 25 de janeiro deste ano, o rompimento dessa barragem da Vale matou 280 pessoas. No dia 27, o Sentinel-2 passou sobre aquela região. Tinha até um pouco de nuvem aqui. Mas foi possível mapear a área, ou seja, caracterizar muito bem, através somente de dados espaciais e depois uma visita em campo também. Quantificar, por exemplo, a extensão da área atingida. 270 hectares. 270, mais ou menos, hectares. E o mais interessante? Isso foi feito em 2 dias. 26 e 27. 26 e 27. Só foi pro... E não só nós brasileiros e nem só da administração pública. Pessoas do mundo inteiro que são usuários, mapeadores do OpenStreetMap, foram para a plataforma usando imagens de satélite, jogaram lá todas as informações em 48 horas, que possibilitou, por exemplo, o exército de Israel plotar esse mapa antes de saírem de lá. Vieram dar um apoio, né? Na busca de desaparecida, alguma coisa assim. Ficaram um pouco tempo. Mas o mais interessante é notar que o mapa que eles plotaram, imprimiram, já estava com as atualizações que todo mundo já, em poucas horas, já tinha feito para a área. Era uma área que estava com poucos elementos mapeados. E passado um mês, a área está todinha mapeada com alto nível de detalhe. Todas as edificações de Brumadinho estão mapeadas aqui. A área da lama, do atingimento está aqui. As áreas de vegetação, cada tipo de vegetação que se encontra ao longo aqui, as estruturas, né? Ferrovias, rodovias. Carreteras de trem. Isso tudo é bem interessante para poder ser utilizado, né? Para que se utilize. Agora a gente passando para já é o último caso aqui. Para último caso. Aqui realmente não vai dar para ver por conta do contraste. Mas essa é a plataforma do Sentinel Hub. Nós conseguimos detectar aqui, em junho, uma abertura de uma estrada dentro de um parque nacional. E como ele tem uma periodicidade de 5 dias, esse satélite, a gente conseguiu destacar que esse aqui é a área do Parque Nacional, a localização dele está aqui. Aqui fica Altamira, aqui fica São Félix do Xingu. Esse é o Parque Nacional. 6 de junho, 16 de junho, 23 de junho. E no dia 1 de julho, a estrada parou.
La carretera se detuvo. Foram 30 quilômetros de abertura no meio de floresta densa. Dentro de la floresta densa. E na imagem seguinte a gente viu que a estrada não continuou e começaram a fazer uma abertura para garimpo de ouro. Nesse meio tempo, a equipe da fiscalização do IBAMA já estava acionada, já tinham chegado na cidade de São Félix, fizeram um sobrevoo no dia 12 de julho, no dia 10 de julho, e no dia 12 e 13 fizeram a incursão nesse parque nacional. Eu não sei por que todo mundo tem mania de apertar isso aqui para lá, é para cá. A mania de fazer clique hacia allá, mas é hacia aqui. Da cidade mais próxima até lá, são 312 quilômetros. Um deslocamento da equipe. Estradas extremamente precárias. Imagina, uma estrada que acabou de ser aberta. Tinha 30 dias que ela... Nem 30 dias que ela tinha sido aberta. Isso porque é o período seco, tá? Nós estamos em junho, julho. É época sem chuva na Amazônia. Junho, julho e agosto. É época de sequia. Julho e agosto. O pessoal deslocou, encontrou de fato, era uma área de garimpo. Pela imagem de satélite eu não saberia dizer qual substância que estava sendo garimpada. A ação de campo mostrou que era ouro. Poderia ser outra substância, tipo casterita. Bom, a equipe se deslocou, encontrou pessoas, equipamentos sendo utilizados lá. Caça. Caceria de animais. Né? O pessoal leva comida, mas também acaba caçando e pescando. Eu achei que assim, esse caso foi... procederam à destruição de alguns equipamentos. Se procediu com a destruição das máquinas. Tem um dos colegas que foi aqui, eu até convidei ele para vir aqui, mas não pôde. E dizem que para andar 30 quilômetros nessa floresta levaram umas 10 horas. Era melhor ter ido a pé. Era melhor ir caminhando, de tão difícil que era. E aí, aqui é o retorno já, né? Voltaram durante a noite. Bom, isso é para mostrar que, coordenando o uso de imagens de satélite, que são dados públicos, coordenando com a ação planejada também, né? Com a experiência do pessoal de campo já. A gente pode ter um resultado muito rápido. Esse foi um caso realmente extremamente rápido. E eu tenho acompanhado esse local. Realmente, do dia 13 de julho até hoje, ninguém mais voltou lá. E se voltar, eu vou ver que teve alteração lá no centro, no meio do Parque Nacional. Se tiver alguma alteração, nós vamos retornar lá. Bom, para finalizar, semana passada eu fiz uma busca aqui, até era interessante o Thierry ver isso aqui depois de tarde. Nesse período todo, nós já mapeamos 31 mil quilômetros de estradas que não estão, provavelmente não estão na base do IBGE, não estão provavelmente na base do Exército, e porque são estradas novas, são coisas que não estão feitas lá há 10 anos, foram feitas de um ano para cá, então estão em andamento, certo? Tanto é que quando a gente usa desse total aqui, pouquíssimo é parte de asfalto, né? A parte de asfalto todo mundo tem lá. O mapa, todo mundo sabe onde é, o Google sabe, né? Então aqui é possível a gente inserir estradas que estão sendo abertas. Bom, basicamente acho que é isso. E acho que agora a gente pode conversar um pouquinho. Gracias, Pedro, por tu presentación. Ahora vamos a abrir a preguntas. No tenemos mucho tiempo, así que 1 o 2 preguntas máximo. ¿Quién quiere empezar? A ver.
Y tengo una pregunta. Sentinel tiene datos históricos, ¿cierto? O sea... Empezó en 2014. ¿Y están todos los datos desde 2014? Se puede consultar y bajar todos. ¿Y hay un tipo de servicio como una API tipo REST para descargarlos? Uma API, provavelmente tem. Conhece algum, Pedro? Uma API? Probablemente haya. ¿Conoces alguno, Pedro? Talvez WMS, TMS seria interessante, né? Consumir. WMS, WTS seria interessante. Consumir diretamente. Mas eu tenho feito o download mesmo. El que é uma coisa mais básica. Nesse caso da Sentinel. Nesse caso de Sentinel. Bien, felicidades por la presentación, muy buen contenido. Mi pregunta va relacionada al tema de la selva amazónica. Todos hemos sido testigos a nivel de los noticieros, ¿verdad?, sobre los incendios en el área amazónica. Entonces, me preguntaba si a través del uso de las herramientas que usted nos explicó acá, han podido detectar la cantidad real de terreno que ha sido afectada por estos incendios y realmente dónde dieron inicio los mismos, ya que la prensa internacional siempre arroja datos, pero vemos en diferentes fuentes y diferentes medios que varían las cifras, tanto de hectáreas como también de dónde pudo originarse el problema. Boa pergunta. Excelente pregunta. Os dados oficiais são produzidos pelo INPE, por el INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Instituto Nacional de Investigações Espaciais. Existe uma associação muito grande, uma correlação de derrubada de floresta e a queimada. Não são incêndios florestais. Às vezes pode ocorrer, sobretudo queimas de material que foi derrubado nos últimos meses. Esse é um fato interessante. Muito interessante. Pode acontecer dessa queima e ir para a floresta. Sobretudo é uma queima de material derrubado. É uma queima de material derribado. Os sistemas de detecção ou geração de alerta são sistemas de alerta, né? Para se tomar uma decisão rápida. Então, vai depender da frequência ou resolução temporal de cada sensor. Né? A cada 5 dias ou 16 dias, no caso do Landsat. Ou se for imagem modes, diariamente também. Mas só que com baixa resolução. Então, isso... A confusão que existe, talvez, quando se fala em cálculo de área. Esses são ferramentas para saber onde está ocorrendo. Não são tão precisas para cálculo de área. Para o cálculo de área existe uma outra ferramenta do INPE também, que é um cálculo anual. Que sai em novembro de todo ano. Sempre do período, seria o ano safra, né? De agosto de um ano a julho de outro ano. Que é quando dava para fazer comparações de imagens. Mas talvez o Google Earth Engine mudar um pouco isso. Como mostrado no GLAD, que é aquele do Global Forest. Da Universidade de Maryland. Ali tem um cálculo bem preciso do que foi a perda florestal de cada ano. E pode ser calculada fazer o somatório da área. Ser uma suma das áreas. Certo? Sí. Bueno, entonces... ¿Preguntas más? ¿Alguien más? ¿Ya? Entonces, muchas gracias, Pedro, de nuevo. Y vamos al almuerzo.